Olá, pessoal, tudo bom? O Gabriel tá rápido. Assim que eu gosto. Que coisa boa. Obrigada a todo mundo que está entrando aí, que tá. Oi, Gabriel! Olá, Chega Cris, tudo bom? rápido, adoro! Tem que ser rápido no gatilho, né? Demais, incrível! Bacana, Seja todo mundo bacana. muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo com esse super coach que é o Gabriel Moya. Um cara que eu admiro demais, que é incrível como pessoa, ele é todo certinho, ele é um pouco diferente de mim, mas ele é tudo de bom, ele é todo certinho, todo exato, todo analítico, né? Faz as coisas muito bem feitas, então muito legal. Obrigada por vocês estarem, obrigada, Rê, por dar pra gente uma boa live. Eu vou dar mais um tempinho para as pessoas irem aí entrando. Quem tiver aí assistindo a gente, não é muita gente, mas pode ir dando coraçãozinho aí para as pessoas entenderem que essa live, o próprio Instagram entende que é uma live bacana, né, e começa a chamar outras pessoas. Então, eu agradeço muito se vocês derem os coraçõezinhos aí. Gabriel, que Grande legal que você tira esse Cris. tempo aí para investir nos meus clientes, né? As pessoas que me seguem aqui. Bacana, a gente vai ter um papo hoje sobre liderança construtiva aí, de crescimento, um papo que eu adoro, mas que eu vou abusar e tirar tudo de você. No primeiro momento, Gabriel, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e contasse para as pessoas saberem quem você é, contasse seu histórico, de onde você veio, tudo isso. Claro. Cris, primeiro de tudo, eu que agradeço aí os elogios e eu acho que a gente sempre tem que estar perto de pessoas boas. Então foi um prazer o seu convite, agradeço bastante e também parabenizo pela sua atitude de fazer algo para o empresário, para o empreendedor agora, nesse momento de crise, é nessa hora que eles precisam de apoio e a gente está aqui para isso, né? Então vai ser um prazer esse bate-papo, sem dúvida nenhuma. Bom, contando um pouquinho de mim, eu também sou associado da Sociedade Brasileira de Coaching, junto com a Cris, somos os seniors, então apoio empresários, empreendedores a alcançarem um resultado maior na carreira deles, na empresa deles. E eu tive uma história um pouco tortuosa, viu, Cris? Não foi tão linear assim, não. Então, por 15 anos eu fui fisioterapeuta, fiz mestrado em postura, trabalhei em hospital público, passei em concurso, fiz 3 especializações, então me aprofundei bastante nessa área, até abri empresa na área de fisioterapia, de saúde, ergonomia, e até um belo dia que eu recebi um contato e fui atendê-lo, atender essa pessoa por uns 2 anos, e era muito curioso porque ele ficava muito cansado, né? Ficava fadigado, digamos, depois de alguns treinamentos que ele dava. E aí, depois de algum tempo, eu falei, mas o que é exatamente que você faz? Me explica. E ele falou, pô, dou treinamento de coaching, etc. Eu falei, pô, tenho curiosidade. E ele era nada mais, nada menos do que o próprio fundador da Sociedade Brasileira de Coaching, o Vilela da Mata, é a pessoa Que que a gente trouxe o ama. coaching para o Brasil, adora Aham. ele. E curiosamente, depois de algum tempo que eu fui descobrir o que é o coaching, e aí por causa dele eu acabei entrando nessa área. Também trabalhei na área de eventos, então por 3 anos eu organizava eventos num sítio no interior. Então foi interessante que eu tive essa experiência de ter um negócio na área da saúde, também tive experiência na área de eventos e agora tenho experiência em ter uma empresa nessa área de desenvolvimento humano, desenvolvimento empresarial e alcance de uma performance maior. Então, quando um cliente chega para mim e fala, estou com dúvida na carreira, eu falo, bem-vindo ao time, porque Ah, eu também passei por algumas crises, dúvidas, mas sem dúvida acho que foi uma construção e foi muito bacana porque isso acabou me moldando, né? Acabou fazendo quem eu sou e dessas experiências todas eu tenho um repertório grande para ajudar os empresários, os empreendedores, então foi sem dúvida uma jornada interessante. Então esse é meu histórico, né? Então desde 2013 eu comecei minha formação de coach, em 2015 finalizei e aí realmente mergulhei nessa parte, fui para uma parte online, depois fui mais para offline, me associei à sociedade e fui trabalhando com empresas maiores
Então tem um trabalho muito forte de vendas, um trabalho forte em liderança. Sou professor de liderança da FGV, então numa Opa, MBA, é super aham, bacana, influência e ah. liderança. E então da MBA de Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas. Meu, essa eu não E sabia, que máximo! você vê, eu deixo alguns trunfos para colocar em alguns momentos, né? Mas é um dos braços aqui também. Aham. E especialmente eu trabalho com os empresários para aumento de performance da equipe deles, seja trabalhando vendas, o negócio, a liderança, a produtividade. Acho que são os vários produtos Muito aí do nosso portfólio. bom. O Gabriel é um dos monstros lá da sociedade, né? Aliás, essa semana só falei com o monstro, você é o Eu terceiro vi, e o último da acompanhei. semana. Só falei com o monstro e eu acho que é muito importante trazer não só o histórico da pessoa, né, como a visão, é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, porque a gente inspira as pessoas, eu mesma me sinto inspirada com essas conversas, e a gente entende outros novos pontos de vista, novos modos da gente olhar o nosso negócio e reinventar o nosso negócio, ou mesmo postura como empreendedor, postura como líder, né? Então é bem legal e interessante saber todo esse histórico aí. Você sabe que hoje em dia, antigamente a gente achava que cair, né, que se dar mal, que ter que mudar de profissão era uma coisa ruim. E hoje em dia as pessoas já percebem que isso é muito bom, é muito válido. Experiências, né, de perdas te fazem mais cascudo, te fazem uma pessoa melhor, com um maior aprendizado, e com isso você consegue ajudar os outros com maior forma. A gente monta a gente acaba tendo uma maior empatia com as pessoas, né, entendimento, e você já teve algumas formas que você lidou com isso, então você tem mais armas, né? Repertório, né? Repertório, isso, falando bonito, repertório, isso mesmo. Eu vi que o É pessoal isso tá aí. mandando o coraçãozinho. Já queria agradecer até o Guina entrou aqui, eu tô vendo. É um cliente meu e é Ah, que um legal. sujeito incrível. Ele tem uma banda de música para casamentos, para eventos corporativos. Então, um grande parceiro, um grande amigo. Um abraço aí, Guina. E você falou bem uma coisa bem bacana, Cris. Eu lembrei aqui de uma história que é dos estudantes de Harvard. Então eles falam lá que eles não têm fracassos. Eles falam, pô, mas como assim não tem fracassos? Eles colocam o fracasso como uma experiência. Pode ser experiências custosas, pode ser experiências dolorosas, pode ser experiências financeiramente que não tiveram seu retorno, experiências que eles não repetiriam, mas são experiências. E aí o fracasso, na verdade, é uma interpretação dessa experiência. Você pode interpretar como fracasso, como experiência, como sucesso, mas sem dúvida é um conteúdo de aprendizado importante para a nossa vida. Então, as voltas da vida, da nossa jornada, é isso, são uma bagagem que a gente leva, que a gente pode interpretar como fracasso, mas pode interpretar como bons aprendizados também. É isso aí. E aí a gente já engata na nossa conversa que tem tudo a ver com isso, não é? Claro, claro. O que a Então, gente vai começar falando aqui é a crise, né? É sobre a crise, o que a gente está passando hoje. Não adianta a gente tentar fugir desse assunto, é por aí mesmo, né? E como a gente ficar com esse mindset positivo, que é exatamente a gente olhando o que a gente passou, que alguns podem olhar como crise, como perdas, né? E outros podem olhar como experiências que te trouxeram aqui hoje e te fizeram essa pessoa que você é. Então, que só somaram na sua vida. Então, esses aprendizados te tornaram uma pessoa melhor. A gente já engata aí no papo de hoje, foi claro, claro. tudo a ver. E o Então, Brian como é que você quer Tracy, começar esse papo aí de hoje sobre crise, sobre liderança? pô, vou começar com uma frase do Brian Tracy, que é um guru em negócios, vendas, e é o nosso parceiro exclusivo da Sociedade Brasileira de Coaching, em que ele fala o seguinte: o maior teste de um líder é no momento da crise. Então, fazer as coisas darem certo enquanto está tudo bem, muitas pessoas conseguem. Agora, é no momento de crise que a pessoa vai
vai mostrar para que ela veio, mostrar qual é o caráter dela, mostrar do que ela é feita. Então, a crise, sem dúvida, é um momento crítico, delicado, mas a gente tem que olhar para ela e entender o que eu posso tirar de positivo disso, né? Se a crise, se eu conseguir trabalhar com recursos limitados, com uma situação delicada, sem dúvida nenhuma, eu vou me moldar como um líder. E a gente sabe que Muito legal. liderança, a gente não nasce líder, né? Tem pessoas que já têm uma habilidade maior, já tem mais nato, mas quando a gente está no hospital, ali na maternidade, a gente não olha para os bebês e fala assim, esse aqui vai ser um líder, esse não, esse vai ser um... São bebês, né? Então, a liderança ela Sim, é construída também. E sim, a sim. crise que a gente está passando é uma excelente oportunidade para a gente se moldar como líder, para a gente se desenvolver como líder e desenvolver características, habilidades, competências para ter mais sucesso nesse momento de crise. Então, o pontapé inicial está dado, Cris. É. E é legal falar, né, que neste momento aparecem muitos líderes, né, do nada. Às vezes o seu líder, né, você acaba se sobressaindo sobre o líder, porque o líder nesse momento, ele fica meio, o líder que já era líder numa instituição e coisa e tal, ele fica meio estático, meio sem ação, e vem alguém que é um liderado, na verdade, e naquele momento ele pega as coisas na mão e ele lidera de uma forma, então os líderes nascem nessas ocasiões, né, são Nascem nessas ótimas ocasiões. ocasiões para a gente perceber coisas que a gente nem teria, que a gente nem sabia que a gente tinha dentro da gente, né? Então É. é incrível. E você falou uma característica muito legal e que todo líder tem, que é, independente do momento, são pessoas que abraçam a causa. Então, acho que um dos fatores mais importantes do líder é isso, é ele assumir a responsabilidade pela situação. Dá para a gente assumir a responsabilidade pela política? Não, a gente não controla. Pelo coronavírus? Não, também a gente não controla. Mas o que a gente pode fazer para reagir positivamente diante da política, diante do coronavírus, diante da crise? Esse é o grande recurso que o líder tem. Ele não tem como magicamente desaparecer o coronavírus ou fazer com que as políticas públicas ajudem ele de alguma forma. Mas sabendo o que está acontecendo, colocando o pé no chão, ele consegue tomar decisões fortes, estratégicas, para chegar no ponto que ele quer. Então, o líder tem sim essa característica de assumir a responsabilidade. Então, ele encara e fala assim, bate no peito, fala, não, É vem meu. comigo, é meu, vamos em frente. E o outro ponto é que ele sabe para onde ele está indo, né? Onde que é o vamos em frente, mas para onde exatamente? Então ele tem essa Muito legal. visão. Muito legal o que você está falando, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, mas é interessante também a gente colocar, né? Porque as pessoas acham que líder, né? Você precisa fazer grandes coisas, né? E o líder, na verdade, neste momento principalmente, ele faz esse trabalho todo que você falou, né, com muito pouca coisa, né? Ele tira, quando ele puxa para ele, né, e a gente vai falar aqui sobre várias características que o líder tem neste momento, né, mas ele puxa para ele com muito pouco, ele tira leite de pedra, né, realmente. Quando ele se propõe, ele puxa para ele só vai, né? Só vai. É isso aí. E você falou uma coisa legal também, porque a grande maioria das pessoas que a gente conversa, eles estão ali reclamando. Pô, é porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer um investimento tal. É porque a minha equipe ainda não está na maturidade certa para entregar o trabalho tal. Não, porque a minha estrutura não permite que eu faça isso. Não é porque o momento... E aí a pessoa tem uma lista, né, de desculpas. Mas o bom líder, ele não fica olhando para a falta de recursos, para a falta de características ali do momento. Mas ele olha para aquilo que ele tem e fala, ok, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Com os recursos disponíveis que eu tenho, quais são as ações que eu posso fazer? Apesar dos recursos que eu tenho, aonde eu quero chegar e o que pode ser feito. Então, eu tenho conversado com alguns clientes, ex-clientes também, que eu tenho mais proximidade, e alguns deles ainda estão atônitos, né, com relação à Sim, crise, não sabem sim. exatamente como se movimentar, até quando que eles devem agir,
Mas tem outros, por outro lado, que eles já estão com uma visão na frente. Eles falam assim, olha, talvez isso dure 3, 4 meses, eu não sei, mas eu vou me preparar para isso. Então ele já tomou atitudes e fez mudanças no negócio dele e contagiou a equipe dele para que ela siga junto e fez grandes movimentos. Eu estou olhando aqui Muito interessante. o Guina comentando, falou, eu total. Então Ah, eu dou um coraçãozinho aqui para ele, porque ah, ele foi uma tem que dessas falar mais com pessoas o que fez. Gabriel, né? Mais com o Moia, puxa o Moia pro seu É, lado, porque a gente é o resumo das 5 pessoas que a gente mais anda, né? Então, neste momento, andar com coaches é muito bom, porque a é, gente está com essa visão lá na frente, né? E a gente consegue levar o cliente para a solução, em vez de ficar parado ali no é. problema, né? E Bem, então, contando um pouquinho desse amigo, parceiro, cliente, ele tem essa banda de música e que ele traz os clientes para o escritório dele e faz ali uma imersão musical para fazer uma degustação, uma apresentação e aí fazer um possível fechamento. uhum, As pessoas não estão mais podendo ir para lá. Então, não. ele fez toda uma reformulação de como que ele pode fazer essa imersão musical de uma forma online. Então, ele faz lives e faz apresentações online, às vezes com pessoas em diferentes lugares, às vezes traz um pocket show, e aí ele faz a apresentação e o pessoal está consumindo, está Olha gostando. só, E nesse último mês a gente até se conversou, ele conseguiu fechar bons contratos através disso. desse Né? jeito. Eu Você também vê, o que ele vou. está fazendo é uma coisa que eu tenho falado muito para os clientes, né? Neste momento, a gente tem o que a gente tem, né? E como líder, é o que você acabou de falar, a gente precisa pegar o que a gente tem e fazer do limão uma limonada, né? Uhum. Então, neste momento, o que é que você tem? Você tem todo mundo atento à internet, tá todo mundo, e tem as pessoas com mais tempo. Né? Então, formar um relacionamento com o seu cliente agora, mostrar o seu trabalho para mais gente do que você podia, porque a gente tem tanta falta de tempo, né? Moia, eu não sei se você teria a oportunidade de, numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, estar fazendo uma live comigo. Para mim, praticamente impossível, né? Eu Isso imagino em que outros tempos, eu né? imagino que eu Então, a gente estaria tem... no trânsito de São Paulo essa hora. Eu também. Eu também, correndo para lá e para cá. Então, a gente tem que usar essas oportunidades que tudo isso está nos dando para a gente formar relacionamento e mostrar o nosso trabalho mais para as pessoas. O que ele está fazendo é lindo. Exatamente. Imagina quantas pessoas que ele está impactando com o trabalho dele, que pode ser que não estejam dando uma festa agora, não estejam fazendo casamento, mas que pós-coronavírus vão estar com ele na mente, né? Uhum, Vão, uhum. vão lembrar disso. Muito legal. Isso. Então, a otimização de processo é um bom momento para a gente focar, melhorias internas, relacionamento com o cliente, desenvolvimento de materiais, de estrutura. E aí o mais interessante desse cliente é que ele conseguiu efetivar negócios, teve fechamentos nesse último mês com essa estratégia. Então não foi puramente o início da venda ali, uma melhoria de relacionamento, uma prospecção, mas ele conseguiu concluir até o final no fechamento. Então foi muito bacana. Se você me der a licença, Cris, eu até vou falar de outro caso aqui, de outra cliente, que tem uma Cacau Ah, Show. Então ah, ela tem lojas da franquia Cacau Show, tem 3, 4 lojas da Cacau Show e todas muito estrategicamente posicionadas, mas fisicamente posicionadas em alguns lugares, onde tem mais uhum, passantes, onde o público-alvo está lá. E é muito interessante porque eles normalmente fazem a compra dos ovos de Páscoa, imagino que quase um ano antes, né? Uns oito sim, meses sim. antes, É uma eles fazem essa programação muito compra. grande. É, Ou seja, antes de qualquer coisa do coronavírus aparecer, elas já tinham feito a compra. claro. Quando surgiu o coronavírus, elas já estavam com as encomendas feitas. E Aham. aí ela teve que fechar todas as lojas porque inviabilizou o contato ali. Com todo aquele E estoque que com acaba, todo né? Que e, morre. e com prazo, né, com limite, que é a Páscoa. Eu até vou bater um papo com ela na sexta-feira para entender um pouco o que ela fez, quais foram os movimentos, mas falando sobre o tema, né, do líder, ela se encarou, chamou a responsabilidade e falou assim, olha, o coronavírus eu não consigo mexer, o isolamento eu não consigo mexer, mas o que, que eu posso fazer dentro da minha empresa para fazer algumas mudanças e gerar receita?
E ela fez um sistema de Exato. delivery, mudou a divulgação dela, utilizou parceiros para fazer as vendas. E aí, lógico que não teve um faturamento igual que ela Igual. teria sem a crise. Mas, sem dúvida, conseguiu minimizar o impacto e gerou uma receita positiva nesse momento, né? Então, foi um outro caso de um verdadeiro E líder. é muito legal, e o que deve ter acontecido, né? Eu não conheço essa sua cliente, mas de outros clientes, né? É que você ainda abre portas para um novo negócio, né? Porque você tinha ali as Exatamente. suas 4 lojas físicas que você vendia, a sua Páscoa estava pronta e você sabia que as pessoas iam comprar, né? Então criou-se um outro modo de venda que talvez não tenha sido super bem sucedido neste ano, mas no ano que vem, com certeza, você abriu uma porta nova de delivery, de entrega, de Uhum. meios de comunicação, né? Eu percebi isso acontecendo com vários clientes. Então, com Com- certeza, você montou aí um segundo negócio que você nem sabia. E eu, olha, eu nunca comi tanto ovo, eu tô super ansiosa em casa, eu gosto de falar com todo mundo, né? Eu nunca comi tanto ovo na minha vida, eu fiquei até alérgica, eu precisei tomar remédio de tanto chocolate que eu me enfiei. Uma loucura. É, Então, eu acredito que teve muita gente que comprou. Se que nem eu, falta do que fazer, manda ver no chocolate, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Uma loucura. Vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. A gente falou da crise, né? Que então o que você falou que primeiro o líder puxa para si e entende que é uhum. seu, né? E qual é o segundo passo? Então, depois que ele puxou para si, que ele sabe que é com ele, que ele tem que fazer acontecer, qual é o segundo passo que esse líder deve dar? Boa pergunta, Cris. Eu vou responder com outra pergunta. Me diz uma coisa, você reage da mesma forma quando você tem medo e quando você tem confiança? Não, Não. Então, o segundo não. passo seria exatamente esse. Como que você pode se encher de confiança? Porque se você tiver num mindset negativo, em que você só ouve notícias da crise, só ouve notícias de empresas fechando, não tem perspectiva de melhora, você conversa com pessoas negativas, está seus parceiros todos paralisados, a sua reação dificilmente vai ser trazer algo extraordinário para o mercado e para o seu negócio. Agora, sejam bem-vindos aí. Agora, por um É, outro lado, se você está confiante, se você está com um mindset positivo, olhando boas oportunidades, o que esse momento de crise pode trazer de positivo para o seu negócio, quais os recursos que você tem que você pode é, lançar agora e executar e ter um ponto de apoio, sem dúvida essa confiança, essa emoção, essa coragem vai ser o gatilho para você tomar atitudes positivas. E aqui um cuidado, né, Cris? A gente não está falando para tomar atitudes impensadas ou instintivas ou aventureiras, né? É diferente. Mas com base de todas as informações que você tem, é, colocando cenários, né, positivos, negativos, pessimistas e otimistas, com base nisso, como que você pode se inspirar e seguir em frente? Então, a ideia não é fechar os olhos, mas abra bem os olhos, entenda o que está acontecendo, mas respire fundo e tenha coragem de seguir. Eu acho que os grandes líderes, lógico que eles sentem medo e às vezes podem até ficar paralisados, mas eles não ficam muito tempo focados nisso. Mesmo com medo, eles vão adiante, entram em ação e seguem adiante. Então, essa parte emocional é importante também. A pessoa estar, lógico que não confortável, mas estar confiante e seguir em frente. Você Pensa sabe só, que Cris. você sabe que você me lembrou uma situação minha própria, eu vou contar. Há alguns anos atrás, quem me segue sabe, muitos anos atrás, eu abri uma loja no Oscar Freire e eu quebrei. E quando eu saí de lá, eu passei uma semana chorando.
Porque eu perdi muito dinheiro, não foi qualquer coisa, foi muito dinheiro, eu tive que fechar minhas portas, eu tive que diminuir o meu negócio, que era um negócio muito grande, para pagar essa conta, eu tive que diminuir o meu negócio, eu tive que mandar muita gente embora, nunca tive uma trabalhista, porque todo mundo percebeu o que estava acontecendo comigo, né? E eu diminuí o meu negócio, eu passei uma semana chorando, chorei, 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 feito maluca. Mas exatamente, foi só uma semana. Depois de uma semana, eu tinha um novo plano, eu tinha muito claro o que eu precisava, eu tinha uma dívida muito grande para pagar, né? Então, eu acho que nesse momento, você ter uma clareza de onde você está indo, um propósito, eu tinha um monte de filho para cuidar, um monte de escola para pagar, né? E dívidas. Então, foi uma semana trancada, chorando, mas depois daquela uma semana, nesse momento, né, ele se engaja, ele coloca um propósito, ele entende tudo o que você falou, ele entende com clareza onde é que ele tem que ir, então dói forte, é isso que a gente está passando agora. Mas você tem que puxar para você e fazer acontecer. O que dá para fazer, dá, né? Quer dizer, não adianta você querer fechar, acabar com o coronavírus, como você falou, nada disso. Mas você sim, com você mesmo, tem alguma coisa que você pode fazer. Só querer, só entender o que é, ter clareza para onde você vai, né? E ir. E daí usa da coragem que nem você estava falando. Sim, e imagino, legal que você compartilhou, mas e nunca é só o dinheiro, né, Cris, que está envolvido. Tem a questão também do seu sonho, do que você, aonde você queria chegar, a questão que outras pessoas dependiam daquilo também, funcionários, Não, uma colaboradores, loucura. até a sua imagem, né, de ter uma loja daquele tamanho e ter que diminuir. Então, lógico que o financeiro afeta, mas a vida do empresário, do empreendedor é muito maior do que o dinheiro, né? Exato. E aí é normal, é natural também ter esses momentos de paralisação em que você para repensar, você passa uma semana chorando, mas os líderes, eles passam por isso também. Mas uma hora ele precisa colocar um ponto final, olhar para onde ele está indo, se inspirar, gerar uma certa confiança e seguir em frente. Essa crise vai passar, né? Isso vai mudar, é temporário, mas é importante que a gente esteja ciente do momento que a gente está, das preocupações que a gente tem que ter nesse momento, mas sem dúvida seguir em frente. Eu acho que esse é um excelente momento para a gente visualizar isso. Exato. Então, as características que a gente está falando aí, né? Que a gente comentou até agora, que o líder tem muitas características, né? Então, a primeira, o cara ter clareza do que ele quer, né? Depois ele ter confiança que ele consegue, que ele pode, e coragem para dar o espaço, porque eu vejo, né, muitas pessoas assim, até confiantes, mas sem a coragem, porque às vezes os passos que a gente tem que dar, principalmente nesses momentos de crise, são passos difíceis. E passos que vai ter muitos haters, né? Vão ter muita gente vai falar, vai falar que você está errado, que imagina que essa não era uma atitude certa, e você mesmo vai se questionar por muitos momentos se aquela era a decisão que você deveria tomar. Então a gente precisa ser muito corajoso nesse momento para entender o que a gente quer e ter coragem de tomar as atitudes necessárias para a gente levar a nossa vida em frente, nosso negócio em frente, nossa empresa em frente. Precisa de muita coragem, é isso né? mesmo. Como você estava falando. E o que mais? E acho que a coragem também de inovar, né? Porque eu tenho falado bastante nessa crise que as regras do jogo mudaram. Então imagina que você é um goleiro da seleção brasileira e aí você do nada, no meio do jogo, do primeiro tempo para o segundo tempo, você entra em campo de novo e tem uma quadra de vôlei que você é a pessoa que vai pegar a bola e vai sacar. Então, não dá para você querer jogar o jogo da mesma forma. As regras mudaram radicalmente. Não é nem que você passou de goleiro para atacante ou para defesa, mas o jogo inteiro mudou, né? Então, sabendo disso, o líder ele precisa ter essa criatividade, esse momento de quais as mudanças que eu posso fazer dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, com a minha equipe,
que podem gerar uma receita maior, podem minimizar o impacto dessa crise. Então, agora é hora de ser criativo, e aí vale a pena trazer a sua equipe com você, trazer fornecedores com você, trazer clientes com você, para ter esse momento de brainstorm e entender quais são as coisas que você pode fazer nesse período, nesse momento de crise. Legal. E um primeiro momento em que você vai trazer muita informação, muitas ideias, mas depois um segundo momento que você vai filtrar essas ideias. Então as ações precisam ser tomadas, né? A gente gerou essa confiança, gerou essa coragem, vamos em frente. E aí você traz uma série de abordagens, e aí de todas as abordagens, o que vale mais a pena, o que vai trazer mais resultado a curto prazo e que você pode fazer agora. Então eu tenho... Legal. Pode falar, pode falar. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, né? Eu tenho aqui as minhas ideias, eu sou uma pessoa extremamente criativa, tenho isso como força, né? Mas como é que a gente, que dicas que a gente pode dar, no seu ponto de vista, para essas pessoas que estão assistindo a gente, que falam assim, poxa, mas eu não sou criativo, eu não sei como fazer isso, né? Como a gente faz para fomentar essa criatividade nas pessoas? Legal. Acho um ponto muito importante é a gente sair do isolamento. Então é comum os empresários, líderes, executivos estarem pensando na cabeça deles o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. E tem um livro do Napoleon Hill que ele fala sobre as leis do triunfo, do sucesso. E uma dessas leis eu li agora, agora não nessas férias de coronavírus, que não são férias, é trabalho, mas as férias de dezembro eu li esse livro. Então, uma das leis que ele fala é ter um mastermind, né? Então, basicamente, o que é? Juntar pessoas com o mesmo propósito, com uma mesma intenção e de áreas diferentes que possam dar bons feedbacks. Então, trazer a equipe, trazer clientes, trazer fornecedores, trazer parceiros comerciais. Todo mundo para a mesa. Para a mesa vai ser muito positivo, muito positivo. Ontem mesmo eu estava com alguns parceiros de negócio, que a gente se encontra num grupo de network toda semana, e a gente juntou as pessoas que trabalham com empresários e começou a fazer reuniões semanais para a gente pensar o que pode ser feito nessa crise. E a gente, ontem mesmo, surgiu algumas ideias e falou, pô, olha só como tem opções para a gente trazer. Então, como que a gente pode abordar nossos clientes, como que a gente pode gerar novos clientes. E agora, como a gente também é coach de negócios, a gente começa a ligar a liderança com o negócio. Então, entendendo aquele modelo Canvas que a gente dá nos treinamentos, qual é o ponto que a gente pode mudar exatamente? É o valor que a gente está entregando, que a gente está contribuindo às nossas soluções? É o público que a gente tem que mudar e tem... Eu acho que o Moya deu uma caída, já deve estar voltando. Vamos esperar ele mais um pouco. Muito legal que ele está falando de liderança. Vamos lá, voltou. Voltou? Legal. Voltou. Então, você estava falando do Canvas, da proposta de valor, ou de repente do público que a gente atende. Isso, ou como que a gente pode achar esse público e ter um relacionamento com ele para entregar esse valor. Quais os parceiros que a gente precisa, o que a gente precisa fazer de diferente, e até uma estrutura de custos e receitas para a gente entender o que pode ser feito, o que pode ser mudado dentro do nosso negócio para esse momento de crise. Então, a criatividade e a inovação é em cima disso. Dentro dos recursos que eu tenho, dentro do meu negócio, o que eu posso fazer de diferente? Então, eu dei o exemplo da Cacau Show, eles mudaram totalmente a forma de venda dele, que era numa loja física e foi para um delivery. O outro exemplo que eu dei da banda de música que levava as pessoas para o escritório, ele começou a fazer uma visita online, né? Então a pessoa poderia conhecer e receber a apresentação deles de uma forma online. Então, quais são os pequenos ajustes que você pode, e às vezes grandes ajustes que você precisa fazer no seu negócio que pode gerar resultado? Você sabe que você me lembrou, eu fiz exatamente isso, né? Quando naquela primeira semana, acho que eu já estou na 4ª semana de confinamento, eu não sei bem, me perdi. Mas naquela primeira semana eu comecei a contatar os meus clientes e todo mundo muito preocupado, e eu comecei a entrar nessa vibe de muito preocupada também, até que eu resolvi
mandar uma mensagem para todos os meus clientes de coach, todas as empresas que eu já atendi, que eu atendi a todo mundo, e juntei todo mundo numa reunião só. Eu estou contando essa história porque eu acho legal a gente contatar os nossos clientes na hora de inovar, né? Uhum. Então eu juntei todo mundo na reunião, claro que não foi todo mundo que conseguiu estar presente, mas tinham vários lá, e eu comecei a questionar, foi num Zoom aberto, todo mundo com o microfone aberto, e todo mundo levantava a mão e tal, e falava um por vez, o que é que vocês estão precisando de mim agora? Porque eu tô aqui, eu preciso ajudar vocês. Eu trabalho muito com profissional liberal, então eles não estão em condições de me pagar no momento, eu entendo isso perfeitamente, mas eu tinha que ajudar de alguma forma, afinal de contas é isso que a gente faz, não é? Uhum. E daí eles começaram a me colocar as dores deles e as necessidades dele, e dentro disso eu montei um programa para eles, um workshop especial para eles, que no final eu dei hoje, eu dei primeiro para eles, depois na outra semana eu dei para um pessoal aberto, e hoje eu dei para milhares, para muitas pessoas, e que foi muito bacana. Tudo isso porque eu entendi a necessidade que o meu cliente tinha, o que ele precisava, né, nesse momento. Eu até mandei uma mensagem para eles hoje de novo, porque agora a gente passou, né, essa necessidade foi passada, a gente está indo aí para mais semanas, a gente estava num outro momento. Qual é a necessidade hoje? Para exatamente montar um novo programa e ajudar esse cara. Então, às vezes, eu me inovei, eu tive que montar um produto novo, eu tive que entregar online, coisa que eu não faço, eu só entrego ao vivo, eu sou uma pessoa que gosta de pegar nas pessoas. Então, às vezes, é só você perguntar, como você falou, para o seu fornecedor, para o seu cliente, para a sua equipe. A ideia está aí, a ideia está no ar, né? Só não está pegando quem ainda está focado no problema, né, Moya? Exatamente. Porque E tem às gente vezes que ainda está no problema. é, e às vezes a pessoa está na negação do problema, né? Ela não existe. Tem Boa. que tem que colocar o pé no chão, né? Sim, ela existe, provavelmente ela vai ficar por algum tempo. A gente não sai incerto. Talvez semana que vem inventem a cura, mas talvez dure 4 meses isso. Então a gente tem que ter o pé no chão e reagir de frente diante desse problema. E a sua atitude foi excelente, foi rápida, foi bem específica, né, bem pontual. Então não dá para a gente achar que os mesmos moldes vão valer agora. A regra do jogo mudou. Então, a hora que você também sai, né, um pouco da sua realidade, começa a conversar com os parceiros, clientes, com seus funcionários, com os parceiros comerciais e fornecedores, algumas ideias vão surgindo, né? Então, tem que entender o momento atual. As pessoas estão em casa, as crianças estão no home learning, os pais estão ficando malucos com as crianças em casa. Eu não tenho mais... Eles estão fazendo home office, as pessoas podem ter um tempo extra dentro de casa, todo mundo está se conectando num formato online, as pessoas estão mais sedentárias, estão dentro de casa, e os hábitos de compra mudaram, tem gente comprando muito mais através de aplicativos e por online, ou seja, o cenário mudou. Então a criatividade do líder vem aí. O que eu tenho de positivo, o que a minha empresa desenvolveu durante esses anos nos quesitos de conhecimento, experiência, equipamento, material, equipe, o que a gente tem de positivo que poderia trazer valor, trazer soluções para esse momento atual, para esse momento de crise. Então, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é a melhor solução, que é a mais lucrável e que é a mais interessante, que você goste mais. Mas, sem dúvida, é o que precisa ser feito. Então, é o passo que precisa ser dado para minimizar esse impacto. Mas é legal que você falou, né? Essa captura, essa busca do básico, né? Das suas forças, vai lá atrás. Entende Sim. o que é que você faz muito bem, por que seu cliente compra de você ou é atendido por você, quais são os seus diferenciais. E isso vai te impulsionar a uma entrega melhor mesmo nesse novo jogo, você entendendo o novo jogo e trabalhar sua criatividade dentro de uma força sua, né? Perfeito. Bem relevante o que você está falando. A gente dá um treinamento que é o MBA One Day, né? Então, dentro desse treinamento, tem um momento que a gente fala de inovação, de negócio,
E a gente dá um exemplo super bacana da máquina digital. Então, que a Kodak, há muito tempo atrás, foi uma das criadoras da máquina digital. Mas por ela fazer e ter a sua receita com base no filme fotográfico, ela engavetou esse projeto. Agora ela continuou faturando com os filmes fotográficos, revelações, etc., até que surgiu outras empresas e trouxeram para o mercado a máquina digital. A Kodak, eu acho que é a mais simbólica, que foi uma decadência, e aí chegou a falir, etc. Mas as outras empresas do mercado, normalmente ou foram fundidas, ou foram fundidas por outras empresas do setor. E aí teve uma muito interessante, que foi a Fuji. A Fujifilm, que é famosíssima, até no nome, né, tem o filme. E ela entendeu dentro da empresa dela o que ela tinha de positivo. E ela conhecia sobre a química da revelação de fotos, sobre as películas que aquelas fotos geravam. Então tinha um conhecimento, um know-how ali que era deles. E aí eles olharam para o mercado. Onde que a gente pode aplicar esse conhecimento? E ali no Oriente eles criaram uma empresa de cosméticos, em que eles produzem produtos de beleza e cosméticos e se inovaram dessa forma. Sim, com certeza sentiram a crise ali da máquina digital, mas aos poucos eles se reinventaram. Logo eles pivotaram o negócio dele. E uma coisa muito engraçada que eu vi foi que uma das empresas que estão desenvolvendo medicamentos para o coronavírus é a Fujifilm. Que legal, que bacana! Quando eu bati o olho, eu falei, olha só, a gente dá nos treinamentos... Essa história eu conheço. Você sabe que eu tenho um cliente que eles têm 8 lojas hoje, é o Laces and Hair, né? Eles fazem só cabelo, né? É um cabeleireiro. São 8 lojas de cabeleireiro, mas eles têm o produto próprio e tal. Eu fiz uma live na semana passada com ele e ele estava contando o que eles fizeram. Quando iniciou a crise, eles tinham lá atrás feito todo um projeto para o álcool em gel, mas eles não tinham colocado em produção. O que é que eles fizeram? Eles pivotaram a fábrica inteira, com o apoio de toda a equipe, todo mundo. Aliás, foi ideia da equipe trazer isso. Por que a gente não vai para o álcool em gel? E daí eles começaram a produzir o álcool em gel em larga escala e contatar os fornecedores que eles já conheciam, né, as grandes redes. E com isso eles venderam para a RD, que é a Raia Drogasil, né, um pedido gigantesco, e salvaram todas aquelas famílias que eles empregam, 250 famílias, se não me engano. Então todos aqueles salários vieram provenientes eles tiveram outras coisas de inovação, tá? Muito legais, mas como eles pivotaram o negócio naquele momento para o álcool em gel, salvou a empresa deles nesse último mês aqui, né? Não teve que mandar ninguém embora, tá tudo resolvido. O álcool em gel pagou essa conta. Então, e olha só o que a gente está falando, o líder assumiu a responsabilidade, se inspirou, com coragem, seguiu em frente, com a criatividade, teve, né, ideias de inovação, de reinvenção, de mudanças, de reestruturação, e aí tomou atitude, foi lá e fez. O Fernando Vargas, que também é um associado sênior como a gente, eu conversei com ele falou, olha, aqui na nossa região, ele fica em Santa Catarina, ele falou, tem muita indústria têxtil, então eles tiveram que parar as fábricas, etc., mas eu conversei com eles essa semana e eles agora estão fazendo máscaras. Então voltaram a produzir, mudaram completamente a planta e a produção para produzir máscaras para o momento atual. Então, um outro exemplo da pessoa que se reinventou e seguiu em frente. Mas você sabe que eu andei trabalhando, não está dentro do negócio de liderança, mas eu andei estudando muito a última guerra, muito. Como é que as pessoas se reinventaram, eu comecei a ver todo esse monte de histórias sobre isso. E eu acho que é o momento, né? As pessoas se reinventaram, pivotando as empresas dela para outros negócios que elas tinham essas forças dentro de casa, só não utilizavam antes. E agora era um produto de extrema necessidade. Então, por que não virar o negócio para a entrega disso? Né? Essa live que eu tive na semana passada com o Itamar tá lá no YouTube, vale, viu? Vale, porque o cara, quem veio falar com a gente foi o CEO do Laces and Hair, e o cara, nesse campo, inovação, ele conta ali
na live outras inovações que eles fizeram agora, não é que ele estava pensando nisso, eles fizeram agora, muito legais, é um modelo de liderança muito forte e tudo que a gente vem falando aqui, ele foi utilizando. Então, vamos lá, depois da criatividade, né? A pessoa tem a criatividade, coloca o foco na solução, né? Uhum. Porque eu sei que a gente tem muita coisa para falar, o papo aqui é muito bom, mas a É gente só bom, tem né? 15 minutos, a gente tem aí várias outras características de um líder que a gente precisa falar. Uhum. E eu falo muito, você fala muito, então a gente... Vamos Mas focar aqui, depois que a pessoa papo teve bom é assim, né, criatividade. Cris? Hã? Papo bom é assim, né? A conversa Meu, vai exato, a fluindo e gente vai vai fazendo. longe, né? A coisa, o Legal. papo voa. Então a É, pessoa tem criatividade, esse líder com criatividade, foco na solução. uhum. Qual o próximo passo que ele tem depois que ele buscou todo mundo, colocou todo mundo na mesa, puxou a necessidade do cliente, ou as pessoas deram ideias, daí ele Uhum. achou a solução. E aí, Agora ele vai, ele dois, vai, dois grandes pontos. Antes de ir, faz um filtro, né? Quais são as prioridades? O que vale a pena ser feito de todas as ideias? De repente, são boas ideias, mas não para o momento atual. Então, a pergunta é, de tudo que a gente criou e pensou, se a gente fizer, vai trazer mais resultado, especialmente nesse momento, um resultado mais rápido para a nossa empresa. Se a gente conseguir elencar 2, 3 ações, sem dúvida o nosso foco tem que ser nisso. E aí o segundo ponto é, entre em ação, né? Os grandes líderes, os grandes executores têm a grande faz. característica de fazer, de ser voltado para ação, de colocar a mão na massa. Então, às vezes nem importa tanto se é a ação adequada, e às vezes a pessoa faz alguma coisa e não tem o resultado que ela gostaria, mas tudo bem, mesmo assim ela faz, vê aqueles primeiros resultados e novamente entra em ação para ajustar a rota. Eu, Então, eu tenho uma frase que eu amo, que encaixa aqui direito. Melhor o feito do que o bem feito. Porque as pessoas ficam esperando, deixa ficar bom, deixa ficar perfeito. Faz. é, Faz, porque daí você olha e arruma. Mas faz, bota no mercado, vai lá, testa, né? é isso aí. Eu mesmo estava pensando em algumas mudanças que eu precisaria fazer com a crise, e aí eu coloquei tudo no papel. Se eu tivesse que fazer tudo, eu falei, pô, é esse produto, isso que eu quero trazer para contribuir no momento da crise, vai demorar 3 meses. Para acontecer 3 meses, eu espero que tenha acabado já a crise e eu nem precise mais desse produto, né? Sim, Mas então sim. fazer esse filtro e entrar em ação rápida para que em uma semana, em 2 semanas você já veja os primeiros resultados é fundamental. Então aqui o negócio é contra-atacar. Avance, 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 avance para que você não fique focado na crise, mas foque nos primeiros resultados e percebendo se está no caminho certo, maior foco, maior ênfase, vai fundo, porque provavelmente isso que vai colaborar para minimizar a crise ou para ter um bom resultado nesse período. Então, mão na massa, né? Sem dúvida fazer. Isso mesmo. Sem medo, né? Bota a coragem e vai, coloque em ação. Porque as pessoas, eu sinto muito, não sei se você sente isso, né? Eu vou voltar nesse assunto, as pessoas têm medo de colocar as coisas em ação porque eu vou errar, porque eu já não tenho dinheiro, eu vou perder o dinheiro que eu tenho. Minimiza seus riscos, né? Vê quais são os seus riscos e escolhe uma oportunidade dentre todas as que você teve, que tem o mínimo de riscos possíveis. Eles sempre vão existir e a chance de você errar sempre vai estar aí, porque a gente não sabe exatamente. Primeiro que a gente não conhece o jogo, segundo que a gente nunca tem essa certeza que vai dar certo. Uhum. Então, pensa no que pior pode te acontecer, né? Qual é o pior? Quando eu fizer isso, qual é o pior que pode acontecer? Pode ser que eu gaste esse dinheiro e não tenha retorno. Minimize esse risco. Como é que você pode fazer? Não, eu posso fazer tentando de pouquinho em pouquinho, não gastando tudo de uma vez. Eu posso minimizar contatando um parceiro e ver se ele não quer entrar comigo. De repente ele entra com a grana ou ele entra com o produto e eu vou, né? Mas faz. Tem É as isso aí. ideias e faz, mesmo com o perigo de errar. Minimiza o risco e vai, né? Não fica aí paradão de férias. É isso aí, Cris. Acho que você tocou em pontos importantes aqui. Entende onde você quer chegar, entre em ação. Se isso der muito errado, vamos pensar num cenário pessimista.
como que você pode minimizar esses problemas, quais são os benefícios que a gente tem hoje, que o governo deu, o que, que a gente pode focar com relação aos impostos, aos pagamentos de fornecedores, aos pagamentos de colaboradores, o que a gente pode fazer hoje para minimizar nossos custos, ter um fôlego maior aí no nosso fluxo de caixa e realmente conseguir dar passos concretos sem ser tão penalizado por essa crise. Mais uma vez, é uma crise, é uma situação delicada, mas minimizar esse impacto pode salvar muitas empresas. Então, o caminho é esse, né? Acho que a linha de frente tem que pensar nisso. E aí, sabendo disso, é um trabalho que acho que todo empresário passa, né? Traz a sua equipe, passa as orientações, ajusta as expectativas, coloca a sua meta de uma forma clara, bem franca, passa para eles o momento. A gente não quer salvar o mundo aqui, mas mostra para eles o caminho que a gente está indo, qual que é a nossa visão, e aí em cima disso começa a acompanhar os primeiros resultados, acompanha, dá feedback, ajusta, vai fazendo todo uma motivação aí da sua equipe para ela comprar essa ideia, embarcar junto com você, e aí em cima disso você vai se ajustando, corrigindo a rota, entrando em mais ação. Se percebeu que não foi o caminho certo, corrige. Se percebeu que foi o caminho certo, enfatiza. Se colocou o ponto legal, que é de minimização de algum risco, então traga parceiros, traga fornecedores, traga clientes, traga pessoas próximas para que você consiga ter um resultado maior e finalmente, em algum momento, essa crise vai passar. E você já deu spoiler, mas acho que o meu último vídeo relacionado à crise vai ser justamente o que você falou, que é quais os grandes aprendizados que a gente tirou dessa crise. E aí um bom líder, ele sempre pensa nisso, né? Por mais que seja uma situação delicada, o que ele tira de aprendizado, o que ele pode colocar no negócio dele, o que o empresário experimentou e que percebeu que pode ser muito positivo se ele implementar. Eu acredito que muitas das pessoas com essas inovações, quando a crise acabar, vai amassar, jogar fora e voltar para suas atividades normais. E possivelmente porque é mais lucrável, porque vale mais a pena, mas sem dúvida nenhuma esse período vai trazer insights, ideias, informações de que mesmo que ele deixe o projeto de lado, ele vai pegar alguns pontos desse projeto e implementar no negócio dele, porque vai valer a pena. Com certeza. Eu não me canso de falar que os meus piores momentos da vida, né, mais desafiadores, foram os melhores momentos. O aprendizado, mesmo que não te leve a um novo patamar, o aprendizado te leva. Se você souber olhar com olhos de aprendizado, né, ele te abre muitos caminhos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui foi uma coisa que você falou, né? Porque depois que a pessoa coloca em ação, ela planejou, ela colocou em ação, essa questão de medir, porque a maioria das pessoas coloca em ação, e é o que você falou, vira as costas e vai embora. Né? Mas quando você precisa medir, acompanhar, dar feedback, as pessoas esquecem dessa parte, né? Colocou em ação, pronto, botei para vender. Cris, não deu certo. Oi? Mas não deu certo o quê? Você mediu o quê? Qual foi a parte? Porque às vezes não é tudo que não dá certo. É uma partinha. É só você ir lá, pegar isso e consertar. É uma partinha do processo que não está certo, né? E as pessoas simplesmente falam assim, não deu certo. E largar tudo para trás. O que é que você acha a respeito disso? Bom, excelente colocação. E eu acabo trabalhando muito com vendas, né? Tenho um braço forte aí em vendas e lá a gente trabalha o funil de vendas. Não só para medir ou alguma coisa do tipo, mas para saber as próximas ações. E é um pouco isso. Em qualquer projeto você vai ter alguma restrição. Você vai ter algo que afunila, algo que é um obstáculo para ter resultados maiores. Então, saber exatamente qual é esse funil, qual é esse obstáculo é fundamental para você tirar bons resultados. Então a gente sempre foca no resultado final. Pô, meu faturamento foi ruim, eu queria vender mais, não tive muitos clientes. Ok, mas se a gente fragmentar em várias etapas, qual é a etapa principal para você dar foco para gerar mais resultado?
Então, no trabalho de vendas falta trazer mais contatos, falta fazer mais apresentações, mais visitas, falta converter melhor essas visitas, então as técnicas ajudariam, ou falta estar convertendo bem, mas o ticket está baixo, falta a gente aumentar o ticket. Então, não adianta falar, a receita está ruim. Qual parte exatamente está ruim para que a gente consiga ter um bom resultado? E aí os grandes líderes, eles primeiro não delargam, né? Eles delegam, então eles mostram o caminho, mostram o que deve ser feito, aonde eles querem chegar, então dão uma medida muito certa do objetivo, da meta. Em cima desse objetivo, ele consegue fazer uma mensuração, é realista, é ao mesmo tempo desafiadora, tem um prazo estipulado, e aí, antes desse prazo, ele traça mini metas, em que ele vai acompanhando. Pode ser diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas que ele vai acompanhando, entendendo se ele está chegando lá, quais os obstáculos, o que pode ser feito, e aí com feedback, aí com novos brainstorms, ele vai trazendo outras soluções para que ele consiga chegar lá. Então, é um trabalho contínuo de traçar muito bem a meta, ter uma meta muito bem definida, passar isso para a equipe, contagiar a equipe, motivar a equipe e, ao mesmo tempo, acompanhar os resultados, entender o que precisa ser feito para melhorar, quais os ajustes e aí trazer novos resultados. Então, aí entra no trabalho contínuo. Lindo. Olha, nosso tempo está acabando. Então, eu vou falar para depois dar tempo de você ainda se despedir. Eu quero agradecer imensamente você ter investido esse tempo comigo e quem está nos ouvindo aí vai ficar nos meus stories por 24 horas e depois vai para o YouTube essa live. Então, muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada pela presença ilustre. Eu te agradeço muito e dou a palavra aí para você. A gente ainda tem mais 3 minutos aí para você dar o seu fechamento. Primeiro, eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente, o coraçãozinho para vocês. Eu vi algumas caras conhecidas aqui. Grande Dave, um abraço. Ricardo, Marcelo, pessoal de eventos, de casamento. Obrigado pela participação. A gente faz isso para vocês. Então, é um prazer que vocês estejam aqui. Segundo, queria agradecer muito a Cris pelo convite, parabenizar mais uma vez pela atitude. Eu acho que bons líderes fazem isso, né? Mostram o caminho, dão o exemplo e mostram para que a gente veio. Então, parabéns, Cris, mais uma vez. E eu fico à disposição também, esse é meu Instagram, tenho um canal no YouTube, tenho gravado vídeos com parceiros que pode ajudar nessa parte contábil dos impostos, na parte financeira de fornecedores, pagamentos, na parte trabalhista de colaboradores. Tem outros vídeos que estão à disposição, estão no meu Instagram, estão no meu YouTube. Então, se tiver interesse, é só seguir. A gente vai batendo um papo e a ideia é a gente conseguir colaborar com vocês. Eu também tenho trazido pessoas para falar aqui, vou trazer clientes, vou trazer novidades, então é um prazer estar aqui com vocês e fiquem atentos porque a gente vai ter alguma forma aí de apoiar. E a mensagem final é: líderes, respirem fundo, isso vai passar e agora é o momento de mostrar para que você veio. Então agora é a hora que você vai ser testado e é a melhor hora que você vai ter para se desenvolver como líder. Então, Cris, muito obrigado e passo a bola para você. Obrigada, gente. Obrigada a você. Na sexta-feira a gente tem uma live, acho, não sei que horário, com a Carla, que é, como você falou, uma advogada que vai trazer aí as ideias de como pegar dinheiro no mercado e tudo mais. Mas te agradeço desde já, agradeço todo mundo. Obrigada, boa semana para vocês, bons negócios e, mais uma vez, sejam líderes corajosos e partam para ação. A gente não está de férias, a gente está a trabalho, né? Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Moia. Valeu, um abraço, Cris. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigada. Gente, eu não falei quem é que estava aqui porque eu sou desligada. Não consigo ficar lendo, então não repare. Quem é meu cliente já sabe, né? Eu não consigo ficar olhando as mensagens ao mesmo tempo que eu estou falando. Fico tão na falação que não consigo. Mas obrigada por todo mundo, pelo carinho de vocês de estarem nos assistindo. Até mais.